A paz, irmãos, tudo bem? Boa noite. Vamos começar mais um estudo bíblico. E deixa eu ver se já está conectando aqui. Quem estiver me escutando aí já dá um alô. A paz, pastor Elton. Dá início aqui, né? Mais um estudo, glória a Deus. E hoje uma pessoa especial, o Carlos vai dar o início pra gente aqui, né? Vai fazer a Paz, irmão. oração, Tudo bem? vai Boa fazer a noite. oração de início. E aí, Carlos, tudo certo com a internet? Tudo, acho que agora tá melhor, hein? Aê! Então vamos lá, vamos começar. Tá com você aí, Carlos. Amém. Hoje, né? Hoje, paz, irmãos. Boa noite, paz do Senhor. Chegando do trabalho, tomei um banho e vamos lá, né? A escutar o último dia, no último estudo bíblico, né? Sobre o tema sobre as consequências do pecado. Isso aí. Vamos ver, né? Vou estar escutando tudo para poder aprender hoje o último tema. Amém, irmão? Isso mesmo, Carlitos. O último tema aí é sobre o pecado, né? Que vai ser as consequências Deus do do pecado, pecado. né? E aí a gente vai adentrar nessa última aula aqui. Espero que os irmãos possam participar aí. Nossa, é bacana fazer direto do celular, viu? Né? Dá É, pra ver o... ali, ó. Eu Hã? já estou 100% carregado. Tá 100% carregado aí? Estou Aí. estou ansioso para poder aprender hoje as consequências do pecado. Já tá on. Ariane tá online, Joseph tá online, irmão Manuel tá online, a irmã Maria tá online. Glória a Deus, os irmãos estão chegando aí. Vamos começar, Carlitos? Faz uma oração pra Bora, gente, vamos por favor. começar. Tá bom? Vou começar. Senhor Jesus, Pai amado, Pai bendito, Pai, apesar que não estamos hoje fisicamente na nossa igreja, não estamos aí, Pai, na nossa igreja, no nosso templo, Pai, mas que por aqui também possa ser bênção, Pai. Que por aqui também nossas mentes se possam encher da sabedoria da palavra, Pai. Abençoe o irmão Ralph, abençoe as pessoas que estão assistindo essa live, Pai. Que possamos aprender a tua palavra. Que nos podamos encher de sabedoria sobre as consequências do pecado, Pai. Abençoa e muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Pronto, Rafão. Se sente Então você estranho, vai. né? Fazendo oração. Eu escutei aqui normal. É. É, Então aí você agora vai sair, né? Porque você não pode ficar com a da sua internet, né? aham. Tá bom, mas qualquer coisa, Mas se eu quiser vou, eu vou voltar, estar pode escutando aí, né? voltar, hein? Eu vou estar escutando aí. Tá É isso bom? aí, Tchau, participa aí irmão. nos comentários aí também. Valeu, Paz. Carlos! Tchau. Amém? Como sai? Não sei. Vê se tem um botão aí que. A ver, É... calma. Ah, acho que tem, calma aí. Aí, ó. Aí, tchau, tchau. Tchau, Calito. Amém, glória a Deus, irmãos. Carlos aí já nos abençoou. Então vamos começar mais um estudo bíblico. E hoje o tema vai ser as consequências do pecado, né? A última aula. E a gente já teve aí duas aulas, né, anteriores. Essa é a terceira e última sobre o pecado, né? Então, queria bastante a participação dos irmãos aí. Se puder, em meio aqui os subtemas, né, eu for falando, vocês também comentarem aí com algum exemplo, com algum testemunho, alguma observação e até uma orientação, né, sobre o assunto. Vai ser muito bom, viu, irmãos? Pode participar aí. Glória a Deus. Ó, vamos ver aqui as consequências que o pecado gerou, né? E a primeira delas, que a gente vê lá no livro de Gênesis, né? Quando a gente medita ali no livro de Gênesis. Ah, outra coisa, o som tá bom aí? Dá um ok, por favor. Tá saindo bem aí o áudio? Vocês estão escutando? A paz, irmã Edna.
E então, quando nós vemos lá no livro de Gênesis, né, a primeira situação que nós vemos quando o pecado entrou no mundo, né, em si, porque o pecado já veio lá de Lúcifer, né, ainda anjo, mas quando entrou no mundo através do homem, aí nós observamos o quê? A primeira consequência ali foi a separação da comunhão do homem com Deus, né? A gente vê essa consequência aí que gerou o pecado, que foi a separação. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18 e 19, vai falar que Deus e o homem viviam em comunhão. Era algo assim, comunhão, o que nós podemos dizer comunhão? É algo bem mais ali na intimidade, tá junto ali, ó, uma conversa, como a gente está conversando aqui agora. Era algo bem próximo mesmo, a comunhão. Alguém pode colocar aí um exemplo mais, o que significa a palavra comunhão? Então, comunhão ali, o que nos fala, era algo numa intimidade ali entre o homem e Deus, né? Ali havia uma conversa, né? Sempre ali havia um diálogo, mas quando o pecado entrou ali, houve essa separação, né? E aí a gente vê ali em Gênesis ainda, capítulo 3, versículo 8, quando começou essa separação, foi no momento que, quando eles comeram do fruto proibido, pecou ali, desobedeceu, né? Aí Deus veio chamar eles, aí eles se esconderam atrás da árvore. Então ali começou já a separação, algo de se esconder, algo de vergonha, algo de não se sentir bem. E aquela voz de Deus, né, já vê a tribulação ali do homem, né? O homem já ficou, meu Deus, ele descobriu, né? Aí já houve a separação, porque antes não existia isso. Era algo natural, algo sincero entre o homem e Deus, né? O José falou aqui que o som tá ótimo. Boa, José. Comunhão, está mais perto de Deus. A Tainá colocou aí, ó. Então, a comunhão é quando está mais perto de Deus. E eles viviam do lado de Deus ali, né? Praticamente no jardim. Então, quando você vê que quando o pecado entrou ali, já veio esse ato de se esconder. Então, Adão e Eva se esconderam atrás da árvore e não queriam ver Deus, estavam se escondendo. Ali já houve a separação, né? A glória de Deus ali que estava nele já foi quebrado, sabia? Já foi quebrado naquele momento, porque eles já estavam com os olhos abertos. Então, eles já sabiam o bem e o mal. Que nem quando a criança apronta, né, e se esconde, né? Ela sabe, ela descobriu que fez o mal, porque quando o pai ou a mãe chama de uma voz mais alta, ele já sabe o que aconteceu, né? Então eles tiveram os olhos abertos ali, né? Então a gente vê que, se vocês puderem anotar aí, a primeira consequência, a separação da comunhão de Deus e o homem, né? Aí você vê lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, que Adão e Eva se esconderam, né? Não queriam ver Deus. E em Gênesis capítulo 3 ainda, versículo 23 e 24, nos fala que Deus tirou o homem do jardim. E ali houve a separação mesmo, que o homem foi tirado do jardim, naquele local que Deus construiu ali, fez, né? Criou ali para o homem. E ali o homem ele tinha total liberdade, né? Fazia tudo aquilo que agradava os olhos de Deus e sempre eles conversavam. Mas a partir do momento que o pecado entrou ali, né? Aí nós vemos que houve a separação da comunhão de Deus com o homem, e aonde o homem queria se esconder, né? E aí em Isaías 59, 2, nos fala que as vossas iniquidades
fazem a divisão entre vós e o vosso Deus, né? As nossas iniquidades. Então, a gente viu na aula passada, iniquidade é tudo aquilo que é pecado, né? Toda iniquidade, ela é pecado, é algo que você faz que não agrada a Deus, né? Então, toda iniquidade faz a separação, a divisão entre nós e Deus, né? O pecado, vamos dizer assim, está aqui no meio, né? O pecado está aqui e aí faz essa divisão, a separação, né? O pecado faz, né? Consequências do pecado. A paz, Eric, tô te vendo aí, Eric. Dá um alô aí. Saudade, Ericão. Então, essa foi a primeira consequência aí. Se vocês puderem anotar no caderno aí, a primeira consequência foi essa. A separação da comunhão de Deus. O pecado assim trouxe, né? Melhorou um pouco aí, né? A imagem. E vamos ver a próxima consequência. Se vocês puderem anotar aí. A próxima consequência foi: o pecado deixou o homem despido, no caso nu, né? Nu diante de Deus. Antes da queda, eles estavam nus, né? Eles viviam nus, eles não tinham roupas. Eles andavam no jardim sem nenhum tipo de roupa, algo tampando o corpo deles. Eles andavam nus, né? Porém, eles andavam nus, porém cobertos pela glória de Deus. Eles estavam sem roupa nenhuma, mas a glória, a presença de Deus e a comunhão estava ali com o homem. Então o homem não tinha vergonha, né? Ele olhava assim para o corpo, ele não tinha vergonha. Então isso não era um empecilho. Porém, em Gênesis 3, capítulo 7, vai dizer assim que foram abertos os olhos, né, de ambos, porque na hora que eles comeram o fruto proibido, foram abertos os olhos. Então ali eles puderam observar, né, entre o bem e o mal. E eles viram que estavam sem roupa, tiveram vergonha, e ali, nesse momento, o que acontece? Eles foram, na verdade, tirados a roupa espiritual também, que era a glória e a presença de Deus. Por isso que quando eles olharam para os olhos sem a glória de Deus, eles sentiram vergonha e quiseram tapar, né, o corpo. Eles fizeram folhas para tampar ali o corpo. Então, ambos ali fizeram construíram um negócio ali de folhas e colocaram no corpo para ali tampar as partes íntimas, né? Porque eles já estavam observando, sabendo entre o bem e o mal, e os olhos ali, eles já estavam com os olhos também da parte, o olhar do pecado, vamos dizer assim, né? O pecado já havia entrado e eles estavam observando ali as coisas, né? Então ali o que acontece? Abrem os olhos tanto para o mal quanto para o bem, né? E ali o pecado já tinha entrado no homem e na mulher, né? Naquele momento lá. Então eles sentiram vergonha porque a glória dos olhos, a glória de Deus foram retirados dos olhos do homem ali. Então eles começaram a observar isso. E aí fizeram roupas, né? E por quê? Em Romanos 3, 23, eu queria ler com os irmãos, fala que pelo pecado foram destituídos a glória de Deus. Queria que os irmãos abrissem aí em Romanos, carta aos Romanos, depois do livro de João, depois do livro de Atos, né? Depois do livro de Atos, Romanos, nós vamos entender ali por que eles sentiram vergonha ali, fizeram roupas, colocaram folhas. Romanos capítulo 3, versículo 23. Olha o que diz aqui, ó. Romanos capítulo 3, versículo 23.
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entendeu? Então todos pecaram, porque todos pecaram, todos nós fomos pecadores, nós herdamos o pecado. E por isso nós fomos destituídos da glória de Deus. Destituído é tirar, né? A glória de Deus foi tirado ali naquele momento, por causa do pecado. Então, quando a glória de Deus ali, a presença de Deus foi tirado do homem ali naquele momento, foi onde eles começaram a se esconder de Deus, aí começaram a olhar e viram que estavam nus, né? Mas na verdade eles sempre andavam nus, mas porém cobertos pela glória de Deus. Então eles não tinham esse olhar, né? Hoje todos nós temos esse olhar por causa do pecado, né? E a proposta hoje para nós, né? A paz, irmã Mariana, claro, né? Nem chamou nós, né? Eu vi lá um monte de bolo. É mancada isso daí, porque podia ter chamado, né, todo mundo. Brincadeira, irmã, mas ano que vem não escapa, hein? A irmã faz um bolo muito bom. Feliz aniversário, irmã Mariana! Então nós estamos falando aqui sobre o pecado, né, e as consequências do pecado. E aí, por causa do pecado, fomos destituídos da glória de Deus. E é onde o homem começou a se esconder de Deus, começaram a ter vergonha do corpo. E a proposta hoje nos fala que nós podemos ser revestidos novamente dessa glória, assim como eles eram lá no Jardim do Éden, antes do pecado. Em Isaías, capítulo 61, versículo 10, fala que nós temos que nos vestir da justiça de Deus por Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, nós revestimos da justiça de Deus. E em Gálatas, capítulo 3, versículo 27, diz que revestidos de Cristo, nós temos que ser revestidos de Cristo, Cristo Jesus, né? Essa veste, né? E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 3, nos fala que aquele que não possuir essas vestes se achará nu. Então, todo aquele que não tem essas vestes espirituais, a vestes da justiça por Jesus Cristo, nós estaremos nus, né? Mas a partir do momento que nós revestimos, né, dessa cobertura de Deus, da justiça de Deus, revestido de Jesus Cristo, aí nós resgatamos, como era no princípio lá, Adão e Eva, antes do pecado, onde eles não tinham vergonha, né? E isso vai ser restituído, né? Lá na glória. Bom, nós já vimos duas consequências. A primeira é a separação, a consequência do pecado, né? A separação da comunhão com Deus. Nós vimos já aqui que o pecado deixou o homem despido, nu, né? Nos seus olhares, onde ele sentiu vergonha ali. E agora vamos ver, o pecado torna o homem culpado diante de Deus. O pecado trouxe culpa diante de Deus. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 13, nos fala que Deus perguntou para Eva, por que fizeste isto? Né? Gênesis capítulo 3. A Ariane está marcando esse versículo. Boa, Ariane. Glória a Deus. Amém. Aí os irmãos conseguem acompanhar aí, né? Melhor. Vai abrir na Bíblia, é melhor, né? Em Gênesis capítulo 3, versículo 13, né? Nos fala que Deus interrogou ali e perguntou para Eva, por que fizeste isso? Então, já mostrando, né? Que ali fez algo de culpa, né? Então, tudo isso foi trazido para nós também, né? Todos nós somos pecadores e culpados do pecado, né, em si.
Isso veio de geração em geração, né? Em Romanos, capítulo 3, versículo 19, diz que todo mundo ficou sujeito ao juízo de Deus. O que acontece? Todos nós, por causa do pecado, nós teremos um juízo, seremos interrogados, e nós, diante de Deus, nós seremos julgados, né? Todos nós teremos um julgamento perante a Deus. Lá em livro de Apocalipse fala mais sobre isso, né? Que todos nós, independente de cor, de religião, o que for, todos nós seremos julgados perante a Deus por tudo aquilo que nós vivemos, né? Então, lá, se você ler lá em Romanos capítulo 3, versículo 19, vai falar, né, que todo mundo ficou sujeito, todo mundo, ao juízo de Deus, né? E só Deus pode nos julgar. Somente o Senhor vai poder julgar cada um assim como Ele determinar, né? Então, todos nós seremos julgados. Não tem como escapar disso, né? Todo mundo será julgado no grande dia, né? Bom, então nós vimos agora mais o terceiro, né? Que é o pecado tornou o homem culpado diante de Deus. Então nós temos culpas que já veio dentro de nós, o pecado e a culpa, né? Outro tópico, que hora que é? Eu não consegui ver a hora aqui, ó. Assim. Então, ó, o pecado traz a ira de Deus. Outra consequência aí. O pecado trouxe a ira de Deus. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 6, diz: por essas coisas vem a ira de Deus. Por essas coisas, que no caso são pecados, as transgressões, iniquidades, né? As mentiras, tudo aquilo, no caso, tudo disso que é vinculado ao pecado, né? Vem a ira de Deus. Então, a consequência do pecado é a ira de Deus. É a ira de Deus. Nós vemos lá em Gênesis, quando fala que a terra se encheu da maldade, né? E Deus ali, no momento, até se irou, na palavra falou, se irou, né? Naquele momento. Onde até o Espírito Santo foi retirado, né, da terra naquele momento. E o Espírito Santo só foi derramado em toda a carne, vai falar lá no Segundo Testamento, quando Jesus veio, né, após Jesus. Aí o Espírito Santo retornou pela graça, né, pela graça nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, aí nós vimos aqui a outra consequência. O pecado traz a ira de Deus. Em Isaías capítulo 12, versículo 1 e 3, fala assim: quando há perdão, a ira de Deus se retira. Então, se o pecado traz a ira de Deus, se a consequência do pecado traz a ira de Deus, o perdão faz a ira de Deus se retirar. Então é um meio aí que faz combater tanto o pecado quanto a ira de Deus. Quando nós perdoamos, no caso, quando há perdão, né, aí a ira de Deus se retira. Então é bom, né, anotar isso daí, que a consequência do pecado traz a ira de Deus, mas o perdão faz a ira de Deus se retirar, né? As consequências. Próxima consequência que o pecado assim nos trouxe o pecado fez o homem perder a sua tranquilidade. Lá no Jardim do Éden lá era só tranquilidade, era uma bênção.
Porque antes do pecado, lá no Jardim do Éden, não existia angústia, não existia aflição, não existia lágrimas, não existia morte, não existia. Rapaz, Iagão! Oi, Iagão, direto dos Estados Unidos. What's your name? What's your name? Aí sim, irmão. Glória a Deus. Estamos falando aqui, ô Iago, sobre o pecado e estamos falando sobre as consequências do pecado. E agora nós entramos no item aqui que fala que o pecado fez o homem perder a sua tranquilidade. Então o homem tinha tranquilidade, tinha paz, né? Não existia morte. E com a consequência do pecado acabou essa tranquilidade, porque o homem ele foi retirado do jardim do Éden, assim como a glória de Deus também foi retirada naquele momento, onde o homem queria se esconder de Deus, onde o homem viu que estava nu, né, tudo isso. E a consequência nos fala que em Romanos capítulo 2, versículo 9, vai falar que depois do pecado, o homem tem que enfrentar tribulação e angústia, né? Tudo isso depois do pecado. Essa é a quarta consequência, né, Ariane? Isso. Quarta consequência do pecado, que foi tirado a tranquilidade do homem. Então, assim como você percebe que quando o pecado entrou ali, já houve uma mudança realmente no comportamento ali de Adão e Eva, onde eles começaram a se esconder, tiveram aflição ali, se escondendo de Deus, né? E foram tirados ali do Jardim do Éden, né? Tudo isso é consequência. Então, foi tirado essa tranquilidade, essa paz, né? E acho que em João também fala que Jesus diz assim, ó, no mundo tereis aflições. Aí fala, né, após Jesus, né? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Jesus fala que após ele vir, ele veio trazer, tentar restituir, né, um pouco dessa paz que existia. Mas depende muito de nós, né? Ainda depende muito de nós, porque pela graça, né, ali nos fala que Jesus ele venceu o pecado, né? E agora só depende de nós, porque pela graça sois salvos, né? A palavra do Senhor nos diz. Então, se nós não também fazemos a parte, né, fugir do pecado, aí nós não conseguimos resgatar de novo essa paz que era antes, né? Que agora nós temos que enfrentar angústia, aflição, né? E tudo isso o Senhor Jesus já venceu, já levou tudo. Agora só depende de cada um de nós, né? Então, essa foi a quarta. A próxima é a quinta, né, Ariane? Isso. O pecado é uma ponte para o diabo. Então, quando nós falamos de pecado, a palavra pecado, nós podemos colocar que isso é uma ponte para o diabo entrar nas nossas vidas, né? É um acesso que o diabo tem para adentrar na vida de cada um. Ainda em Romanos, eu quero ler com os irmãos, se os irmãos puderem abrir também aí na Bíblia, carta aos Romanos, capítulo 6, versículo de número 16. 16. Então vamos lá. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 16. Fala assim, ó. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, aqui está falando aquele que obedece o pecado está obedecendo ao diabo, né? Então, nós temos que ter ou obediência da justiça de Deus, ou se nós formos obedientes ao pecado,
nós seremos obedientes ao diabo, né? Então, aqui fala essa passagem aí. Nós temos que escolher, né? E aqui fala, ó, do pecado para a morte. E a morte, no caso, eterna, né? Olha o versículo ainda 19, ali embaixo. Ainda no capítulo 6, versículo 19. Fala assim, ó. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Falo como homem pela fraqueza da carne. Aqui o apóstolo Paulo falando, né? Pois que, assim como apresentardes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então nos fala que os membros se tornam sujeitos a imundícias, a maldade, quando nós ali obedecemos e andamos, né, segundo as vontades da carne, né, as fraquezas da carne, né, aí falar que todo o corpo, nossos membros, traz as imundícia, a maldade, né, tudo aquilo que é sujeito ao diabo, né, daquilo de manipulação, daquilo de errado, e o nosso próprio corpo acaba entrando nessas questões aí, e que é a fraqueza da carne, né? Agora, mas fala na parte B, ó, assim, apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Aí nós temos que apresentar os membros do nosso corpo, todo o nosso corpo, para a justiça de Deus, para a santificação, né? E a justiça é tudo aquilo que é contra o pecado, tudo ao contrário ao pecado. Então, quando nós estamos no pecado, quando nós atendemos às fraquezas da carne, entra, né, aí tudo aquilo que é impurezas, né, através do corpo. E ali entra a ponte pro diabo, né? Que aí traz as suas imundícias, maldade, né? Transgressões e tudo aquilo que nós falamos na aula passada, que era referente ao pecado, né? Transgressões, iniquidades, né? Todas aquelas palavras lá. Bom, agora nós vimos aqui a parte, né? Foi a quinta parte, né? Agora é a sexta, Ariane? Isso, acho que é a sexta, né? Próximo tópico. O pecado sujeitou o homem à morte. Olha só. Pecado sujeitou o homem à morte. Mas isso todo mundo já sabe, né? Mas antes não existia. Naquele momento lá que eles estavam num jardim, né? Que tinha comunhão, que tinha ali a glória de Deus, não existia a morte. Falando isso, quando a gente chegar lá no céu, a gente tem que conversar com Adão e Eva, né? O que vocês fizeram? Né? Eu acho que nós chegamos lá, eles também vão se esconder atrás da árvore. Mas todos nós estamos sujeitos, né, irmãos? Nos fala que tudo aquilo que fazemos também vai ter consequências às nossas gerações, né? Tudo aquilo que nós fazemos hoje traz consequências às gerações. Pode ser que até não seja nossa geração, pode ser tem gerações de outros, né? Até outra família. Então o pecado traz isso. Todos os erros, iniquidades, podem trazer consequências que vão longe, se arrastam por causa do pecado, né? Assim como foi Adão e Eva lá no Jardim do Éden, trouxe toda essa consequência até os dias de hoje, né? Bom, vamos saber como a morte, né? Então assim adentrou. Lá em Gênesis ainda, capítulo de número 2, versículo 17. Queria ler com os irmãos esse versículo. A consequência do pecado gerou a morte.
Gênesis, capítulo 2, versículo número 17. Olha o que Deus falou para eles. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Então, o Senhor falou que a partir do momento que eles fossem desobedientes, aí eles iriam ali ter a morte em convivência com eles. Mas por que aconteceu? Por causa da desobediência ali, né? O Senhor deu uma ordem e falou, da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás. Olha o versículo 16, fala, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então o Senhor tinha colocado ali uma ordem para eles. E eles tinham livres opções, né? Livres opções para ali escolher. Você vê como o pecado né? Às vezes a tentação ali nos leva para aquele único momento, a única função ali, o único detalhe ali que vai trazer uma desobediência, né? Às vezes algo que a gente não imagina. Mas o Senhor tinha falado, né? Alertou ainda, ó, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, o que aconteceu? Eles comeram, né? Eles foram tentados. Por quê? Eles foram tentados também, né? Houve a desobediência por causa da tentação da serpente ali. Então, a serpente tentou para o pecado. Então, o que nós podemos imaginar aqui? Se não fosse a serpente naquele momento, certamente eles não teriam essa tentação e automaticamente caído na tentação e pecado, né? Então você vê que houve uma serpente ali. E a serpente está simbolizando o diabo, né? O diabo ali já caído, né? E tentando o homem para pecar. Então ali a serpente estava ali, ó, insistindo até que eles desobedeceram e comeram o fruto proibido. Eles comeram o fruto proibido ali. Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, vai falar assim, ó, Paulo diz, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Ali Paulo descreveu, né? Por um homem entrou o pecado no mundo. Pecado, né? A morte. Quer dizer, após o pecado veio a morte, né? Então, a consequência que trouxe o pecado foi a morte também ali, por causa da desobediência. Aí, para nós concluirmos essa parte aqui, ó, olha o que diz em Gênesis ainda, capítulo 3, versículo 19. Eles desobedeceram essa ordem aqui do Senhor, né, para não comer, aí pecaram, aí veio aqui a consequência, olha o que Deus falou. Gênesis capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, o Senhor colocou aqui para eles, né, do suor do teu rosto. Então, teria que trabalhar, teria que por causa do pecado, aí o homem tornaria, o corpo físico tornaria para a terra novamente, né? Eu ouvi uma frase uma vez, a terra nos cria, a terra nos come, né? Que mais ou menos, né? Interessante, né? A terra realmente, ela dá a terra ali faz nascer, né? Através da semente, mas consequência a terra também
homem, né? O corpo em si é enterrado ali, a terra come toda a carne. Aí por quê? Fala aqui, ó, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Então nós tornaremos a terra, porque dela foste tomado, né? Nós somos formados, criados da terra, né? Do pó da terra. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então tornaremos ser pó ali novamente, né? E a consequência do quê? Do pecado. O pastor mandou um versículo? O pastor mandou assim, ó, disse Deus, dominai sobre todos os animais da terra, as aves do céu e etc. Gênesis capítulo 1, versículo 18. O pecado não tirou o domínio dos homens. Porém, agora seu domínio tem influência direta nas trevas. Pois o pecado traz esta legalidade às ações e domínio dos homens. É interessante, né? Porque agora, para você ver, nós vivemos, né, vamos dizer assim, livres, mas porém com a influência das trevas, né? Ali dominando, né? Então, aquela luta, né? Aquela luta ali das coisas da carne, das coisas que podem levar para o pecado e as coisas do espírito, que traz as coisas espirituais, a parte de Deus, né? Então, a influência direta das trevas, em Romanos vai falar, né? Capítulo 12. O pecado traz oportunidades, tanto para o arrependimento, como também para a dureza da alma. É interessante também essa parte aqui, porque mesmo o pecado sendo algo que realmente há uma separação, né, de Deus, mas pode trazer uma oportunidade de arrependimento. E quando nós se arrependemos, né, aí nós agradamos a Deus, né? E aquela aceitação, né? Realmente eu errei, realmente eu estou errado, eu preciso me consertar, né? Mas quando a gente realmente não enxerga isso, né? Falar, não, eu não preciso me consertar, não preciso me se arrepender, aí entra isso aí que o pastor colocou, a dureza do coração. Então nós temos que buscar a oportunidade também que é nos dada, né? Que é o arrependimento. João Batista, lá no Rio Jordão, né? Falava, arrependei-vos! Ele dava vários gritos lá para o povo se arrepender. Para o povo se arrepender, né? O batismo do arrependimento, João, ele batizava, né? Bom, aí nós vimos aqui a consequência, né? Você viu as consequências do pecado, né? O pecado trouxe aí a separação da comunhão com Deus, a separação do homem com Deus, né? A glória de Deus ali, né? Deixou o homem nu, despido, né? Nu. O pecado torna o homem culpado diante de Deus. Então, nós entra aqui, até o que o pastor falou, temos que se arrepender das nossas culpas, né? O pecado traz a ira de Deus, né? Nós vimos aqui. E o pecado fez o homem perder sua tranquilidade, né? E o pecado é uma ponte para o diabo, né? O diabo consegue ter acesso às nossas vidas através do pecado. Assim como teve acesso lá no jardim, com a tentação da serpente ali, sendo simbolizada pelo diabo, né? E o pecado sujeitou o homem à morte, né? Então, do suor do teu rosto, né? Do suor do teu rosto. Então, nós íamos trabalhar, nós temos que se esforçar. A mulher teria ali, dores na hora do parto ali, né? Tudo isso fala na Bíblia ali, né? E então essa foi as consequências, né? Aí em João, estamos já chegando aqui no final, vamos finalizando aqui, né? Vamos chegar aqui à finalização. Se os irmãos puderem colocar mais alguns comentários aí sobre o pecado, sobre como fugir do pecado. O que os irmãos entendem
que hoje nós podemos fazer para fugir do pecado, para se livrar do pecado, né? Para vencer o pecado. Os irmãos puderem colocar aí, compartilhar, tá bom? E aí, em João 1, capítulo 1, né? Em João, versículo 29, fala do Cordeiro de Deus, Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus, né? Que veio tirar o pecado do mundo. Ali na cruz, né? Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus e tirou o pecado do mundo. Aí, pela graça, nós se arrependendo, nós se agradamos e alcançamos essa graça de Jesus, né? Jesus, ele veio trazer veio fazer de novo, né, essa ligação entre o homem e Deus. Jesus, ele veio representar novamente isso daí. E aí Jesus venceu a morte, né? E nos deu essa chance de se arrepender e novamente ter essa comunhão com Deus, né? Jesus, ele veio ser o intermediador, o único, né, que fala que é intermediador dos homens com Deus, é o único. E aí ele veio para isso, né? Então, aí nós podemos até mais para frente ter um estudo sobre isso. Por que Cordeiro de Deus, né? E antigamente o povo teria que sacrificar um cordeiro para expiação, por causa dos pecados ali, né? Tinha que sacrificar um cordeiro e tinha que ser um cordeiro sem defeito. Tudo isso fala lá em Êxodo, né? Em Gênesis, né? No primeiro aí, testamento. Aí nos fala que Jesus, ele veio como cordeiro de Deus sem nenhum defeito, sem nenhum pecado, e ali foi para nos salvar, né? E aí tirou o pecado do mundo, porque foi um cordeiro perfeito, né? E por isso que hoje não temos mais que sacrificar nada, nem animal, nada, como era antigamente, porque Jesus já foi nosso cordeiro perfeito aí e fez isso, né? Nós podemos ter uma aula, se os irmãos quiserem, podemos ter uma aula sobre isso, né? Sobre como era isso, né? Essa parte de sacrificar um cordeiro, né? Tem aquela parte da Páscoa lá que os irmãos já viram, que eles tinham que sacrificar um cordeiro, colocar o sangue no batente da porta, e ali passou o espírito da morte, e aquele batente que não tinha o sangue ali, né? Aí o espírito da morte entrava e matava o primogênito da família. Tudo isso naquela época lá, né? Momentos, né? Fases da Bíblia que nos conta, né? Hoje é outro momento. Hoje nós vivemos o momento da graça, né? Momentos ali que o Senhor já tirou o pecado do mundo, basta nós se arrependermos, né? E andarmos no caminho correto. A paz, irmão Alexandre Garcia Juarez. A paz, irmão, direto lá do Peru. A paz, irmã Maria Aparecida. A irmã Cida. A paz, irmã Cida. A nossa querida irmã Cida. Então, irmãos, participa aí, coloca aí os seus comentários. Então, Jesus, ele veio e abriu os olhos das pessoas contra o pecado, né? Interessante. A paz, irmã Joseph, aqui também uma conclusão final, né? Vai nos ajudar aqui também. Deixa eu ver se eu consigo falar com o Joseph, né? Deixa eu ver aqui, Joseph, cadê tu? Vamos ver se eu consigo falar com o Joseph. Vamos ver se ele entra aí, para dar uma força também. Conclusão final, nós estamos falando, né? E olha que interessante, né? Jesus, quando ele veio... A paz, Joseph! Pra colocar máscara? Tem que colocar máscara, irmão. E aí, Ralfão, tudo bem, irmão? Tudo bem, irmão? Paz, irmãos. Boa noite. Estamos aqui já concluindo já, né? Você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. E a galera aí, tá ouvindo? Dá pra ouvir? Dá pra ouvir. E aí, José, o que você pode nos falar aí sobre o pecado? Como nós podemos vencer o pecado hoje? O que o Jesus representou, né? Ali, como Cordeiro de Deus. Tem algo para compartilhar com a gente aí, Josefão?
Bom, primeiramente, né? Da graça a Deus, eu consegui chegar a tempo, hein, Rafão? Pensei que não ia chegar a tempo, Glória não, a irmão. Deus. Graças a Deus. Jesus estava no É trânsito lá. interessante o que você falou, hein? Eu anotei tudo aqui, viu? Ó, tudo Boa. aqui anotado que você falou. Aí Ó, sim, você hein? falou que o pecado tornou o homem culpado diante de Deus, o pecado trouxe a ira de Deus, o pecado tirou a tranquilidade do homem, o pecado é uma ponte para o diabo. Então, tudo isso é consequência do pecado, né? Consequência do pecado. Temos quanto tempo, Rafão? Quanto tempo nós temos? Ah, temos 10 minutos ainda. Então, beleza. Pode falar. Ó, o que eu posso falar assim, irmãos, é que todo pecado tem consequência, né? Todo pecado tem consequência. Isso aí é inevitável. Mas o que a Bíblia nos diz, né? Que em 1 João capítulo 3, versículo 5, por exemplo, diz que Jesus veio para tirar nossos pecados. E no versículo 8 diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Eu quero compartilhar, Ralph, algo que a semana passada alguém me falou, né? Alguém me mandou mensagem muito preocupado e me diz, muito triste, na verdade, triste. Ele me diz, cara, eu falhei, falou assim, né? Eu pequei, eu fiz uma coisa, eu enchi a cara, em outras palavras, né? Eu fui beber e eu pequei com Deus. E ele falou assim, eu me sinto mal, cara. Ele falou assim, eu me sinto mal, eu não tenho forças para prosseguir. Eu não sei o que fazer, não tenho vontade de nada, não tenho vontade de trabalhar, não tenho vontade de nada. E, cara, naquele momento, pensando assim, primeiramente, fiquei pensando dentro de mim, falei, eu não sou Deus para julgar você. Quem sou eu para poder julgar você? Sabe, Ralph, antes de nós pregarmos ou querer pregar um sermão, precisamos ser mau primeiramente, porque mal levanta ao caído, mas o dedo ele aponta ao caído. E o que eu falei para aquele jovem ou para aquela pessoa, eu falei assim, cara, se você fez isso, pede perdão a Deus e prossiga adiante. Esquece o que você fez e continua buscando de Deus, cara. E ele falando assim, mas se eu me sinto mal comigo mesmo, eu não consigo me perdoar a mim mesmo. Eu falei, você tem que se perdoar a si mesmo e pedir perdão a Deus para que você possa continuar. Porque se você não tirar isso do teu coração, você não vai conseguir continuar. E ele falou para mim algo interessante, Ralph. Ele falou assim, no momento em que ele caiu, o seu pai também caiu. E o que você falou, há consequências que muitas das vezes a gente não percebe, mas há pessoas que estão atrás de nós, nos olhando, observando nós, que querem seguir nossos passos. Não sei se você lembra, mas há uns anos atrás, o pastor Elton, né? Ele trouxe uma mensagem há bastante tempo atrás, há uns 3, 4 anos atrás. Ele falou para mim, naquele culto, né? Ele falou algo bem interessante. Ele falou assim, que eu nunca vou me esquecer. O pastor Elton falou, tem pessoas que sempre vão olhar para nós, pessoas que sempre vão nos observar. E qualquer vacilo que nós demos, as pessoas também vão querer fazer o mesmo que nós. E foi o que aconteceu com este jovem. Ele falou assim que no momento em que ele caiu e foi beber, o pai dele foi fazer a mesma coisa também. E graças a Deus que hoje ele mandou mensagem para mim e falou assim, ó, eu estou firme, eu pedi perdão a Deus e eu estou agora novamente buscando de Deus, deixando a um lado o que aconteceu e quero continuar buscando de Deus. E é isso que muitas vezes nós precisamos fazer. Porque o diabo sempre vai vir, Ralph, tentar acusar, condenar, para nós não querer buscar a Deus. Mas o meu conselho assim para aqueles que estão ouvindo, se em algum momento nós falharmos a Deus, não devemos correr de Deus, mas correr para Deus. Que Ele sempre vai estar de braços abertos para nos perdoar, para nos limpar, para nos purificar e nos dar uma nova oportunidade para continuar buscando a presença dele. Eu quero ler para terminar, Ralph, em Efésios capítulo 2, quero ler rapidamente para finalizar. Diz, Efésios capítulo 2 diz, vocês, no versículo 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora
está atuando nos que vivem na desobediência. No versículo 4 diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossos pecados. Pela graça vocês são salvos. Irmão, esse versículo aqui é o que você compartilhou. Nós estávamos no pecado, mas Deus enviou seu Filho para que morresse por nós, para nos dar vida. E algo interessante, Ralph, que diz no versículo 2, que há um espírito que está operando nos filhos da desobediência. Então, a desobediência, há um espírito que influencia em si as pessoas para desobedecer a Deus. E o que o inimigo quer fazer hoje em dia é tentar nos fazer pensar que tudo é normal. Quando vemos algo errado, o inimigo quer fazer com que nós pensemos: ah, isso é normal, isso é natural, isso aí faz isso. Hoje em dia todo mundo está praticando isso. E aí é onde nós temos que ter muito cuidado, porque há um espírito que está operando, diz aqui, nos ares, está operando nos filhos da desobediência. Mas glória a Deus que Jesus veio para nos dar vida, irmão, e nos dar vida em abundância. Amém? Glória a Deus. Bem, isso aí, Josefão. Então, bastante coisa aí, eu anotei tudo, hein? Então, o espírito da desobediência, né? Que faz a desobediência. Então, nós temos que estar ligados nisso, né? E isso, o que você falou aí também é interessantíssimo, né? Querendo ou não, todos nós somos espelhos, né? Um para os outros, né? Tem algum som alto aí, né? Vê se você consegue dar uma baixadinha aí. E você falou do ser espelho, né? É muito interessante porque muitas pessoas podem olhar, até vamos dizer assim, o cristão, né? As pessoas olham bastante o cristão e vê como ele porta-se diante de Deus, né? Se porta realmente diante de um pecado, diante de uma falha, né? E sabendo que ninguém é perfeito, mas querendo ou não, isso aí reflete muito. Somos um espelho, né? Muitas das vezes as pessoas olham. E eu acho interessante aquela passagem lá de 8, opa, tá acabando. Só para finalizar. Aquela passagem lá da prostituta. Sabe, Jesus, ele estava ali, trouxeram aquela prostituta, né, com as falhas, né, dela em prostituição e colocaram ali para até tentar provar Jesus ali, né? Queriam fazer uma armadilha para Jesus, na verdade, aquele momento lá. E Jesus teve uma visão tão assim importante, né? Você vê que Jesus, ele não olhou pro pecado dela, mas olhou no interior dela. E Jesus falou assim, você percebe ler a leitura da palavra que Jesus falou, você não é assim, né? O pecado que estava ali nela, Jesus falou, você não é assim. Então Jesus defendeu ela, né? E aí falou naquele gesto lá tão inteligente, né? Jesus foi ali, quem tem pecado, atira a primeira pedra. Todos nós somos pecadores. Não adianta olhar as falhas e falar, ele também pecou, mas todos nós somos pecadores falhos. Todo mundo está correndo para o mesmo objetivo. É melhorar, né? Não se agradar do pecado, né? Pode falar. Você vê algo interessante. A Bíblia diz, em 1 João, no capítulo 3, diz que não devemos praticar o pecado. Quando fala praticar, dá a entender que é fazer algo continuamente, ou seja, tornar do pecado um hábito. Não sei se está me entendendo. Tornar do pecado um hábito, ou seja, algo que você já se acostuma a isso. Então, isso que não podemos fazer. Algo normal, né? Algo normal do dia a dia, né? Algo normal. É o que hoje em dia o mundo quer colocar em nossas mentes, em nosso coração. É isso. Que tudo hoje em dia é normal. Você vê, vamos supor, um matrimônio de pessoas do mesmo sexo. Hoje em dia o mundo quer colocar isso como algo normal. Quer rotular algo normal. Hoje em dia todo mundo está fazendo, então vamos fazer isso. Porque é isso que o diabo quer. Quer fazer com que o pecado se torne algo normal.
hoje em dia, não sei se está me entendendo. Então, não podemos deixar isso acontecer. Se falhamos a Deus, corramos a Deus e peçamos perdão a Deus. E não fazer disso um hábito, não uma prática contínua. Entendeu? E essa passagem de Jesus é muito forte, irmão, quando Jesus salva aquela mulher, né? Aquela prostituta. Por isso, como eu falei, antes de querer pregar um sermão, precisamos ser mão e não dedo. Porque a mão levanta o caído, mas o dedo, ele condena o caído. Amém, Ralf? Boa. Tá na hora, irmão. E aí, muito interessante porque ali, o que acontece? Jesus, ele abraçou ela, mas Jesus, ele não estava gostando do que ela estava fazendo, na verdade, e queria passar a mão na cabeça, né? Mas Jesus, ele colocou um legado muito importante, porque no final, Jesus falou assim, ó, vai e não peques mais, né? Isso é algo muito importante. Realmente, o Senhor ali cuidou dela, salvou ela, mas não disse, não, continua pecando. Vai, eu te amo assim. Não, Jesus, ele resgatou, né, que você falou, ele deu a mão, né, mas falou, vai e não peques mais. A vontade, o desejo de Deus é resgatar, mas, Amém. Acima de tudo, que nós possamos não pecar mais, né, ser melhor a cada dia, ver os nossos erros, né, e não se agradar, assim como você falou, né, então, muito importante Amém. isso daí. Josefão, faz a É isso oração aí. final aí, finalizamos. Bom, já Glória passou a do Deus. tempo, irmão. Passa um pouquinho, né? Os Mas acréscimos. amém, amém. Vamos orar, né? Vamos. O João Lucas entrou aqui no quarto, irmão. Aí, mas amém, vamos orar. Irmãos que estão assistindo aqui, possamos reconhecer diante de Deus, né, nossas falhas e, como diz, pedir perdão a Ele, que Ele está de braços abertos. Enquanto há vida, há esperança, irmão. Enquanto há vida, há esperança. Amém? Vamos orar. Senhor, neste momento, nós apresentamos a Ti nossas vidas, Senhor, através deste momento, Pai, de estudo bíblico, por esta plataforma, Senhor, de Facebook. Nós queremos, Pai, apresentar a Ti cada vida, Senhor, de cada pessoa que está assistindo agora mesmo, em diferentes partes do mundo, Senhor. Sua palavra diz, meu Pai, que o Senhor veio para nos resgatar, Pai amado, para nos dar vida, para nos libertar do pecado, Senhor. E nós queremos declarar isso, Senhor, que o Teu sangue nos limpa, que o Teu sangue nos purifica de todo o pecado, Senhor. Reconhecemos diante de Ti, ó Deus, que somos homens falhos, somos pessoas que pecamos, Senhor. E graças a Ti, ó Deus, que Tua graça e Teu amor não nos condena, mas nos atrai. Tua palavra diz que com cordas de amor tem nos atraído a Ti, ó Deus. Por isso, Senhor, nós reconhecemos que ninguém é maior do que o Senhor, que ninguém é maior do que o Senhor, e entregamos nossas vidas a Ti, Senhor. Alcança cada vida que agora mesmo, Senhor, se encontra passando por problemas. Quizá pessoas estão sendo acusadas pelo diabo, Senhor, por pecados que têm cometido, Senhor. Neste momento, Pai, nós queremos pedir, venha quebrar, desfazer toda obra do diabo, Senhor, sobre cada vida, Pai amado, e nos cobre com Teu sangue precioso. No poderoso nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, Josefão. Benção, hein? E até a próxima quarta aí. Novo tema. Qual vai ser o novo tema? Qual vai ser o novo tema? O café tá aqui. Não sei, irmão. O café, irmão. O café, ó. Eu não acredito. Tô no cu. Passa aí um pouquinho pra mim. Derrama um pouquinho pra mim. Ô, Josefinho, dá um tchau aí pra galera aí. Gostou do estudo? Gostou? Sim. Então, tchau. Não perca o próximo estudo, tá bom? Tchau, irmãos. Já passamos da hora aqui. Irmão. Tchau, irmãos. Fique com Deus, todo mundo aí. E até a próxima. Paz, irmão. Amém.